é doutor em filosofia, com estágio doutoral na Alemanha. O nome dele completo é Vécio Pinheiro Araújo. O tema do nosso encontro hoje é Ideologia e luta de classes na contemporaneidade, neoliberalismo, sindicato e capital fictício. Resumidamente, o currículo do professor Vécio, ele leciona nas áreas de filosofia política e ontologia social, na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, como eu já mencionei, doutor em filosofia, com estudos doutorais na Alemanha, junto ao HGB de Leipzig. Tem experiência nas áreas de filosofia política, filosofia social e teoria crítica. Coordena o grupo de estudos e pesquisas em filosofia crítica e social, no qual realiza pesquisas envolvendo as obras de Hegel e Marx, em parceria com a Universidade de Coimbra e outras 2 universidades em Lisboa, entre outras instituições brasileiras. Atualmente, coordena 2 projetos de pesquisa. O primeiro deles, a questão da política no Brasil sob a racionalidade neoliberal. Estado, ideologia e capital na 4ª Revolução Industrial, financiado pelo CNPq. E o segundo, ontologia e política em Hegel, a relação entre o trabalho e a linguagem na formação da consciência e da vida ética. Concentra seus estudos nos seguintes temas: ontologia, ética e política em Hegel, teoria crítica, nova dialética e crítica do valor, Estado, ideologia e capital fictício sob a racionalidade neoliberal, trabalho, ideologia e as formas tecnológicas de produção na era digital, Marx e a indústria 4.0. A ideia aqui é que o professor Vécio fale por cerca de 45 minutos, 50 minutos. Esse tempo, claro, tem sempre uma tolerância em relação a ele. E depois a gente possa abrir para perguntas, né? O nosso limite, a ideia é que seja 19 horas. E, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao professor Vécio para que a gente possa escutá-lo. Vécio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esteja à vontade, a sala é sua. Obrigado, Josué. Queria agradecer também a presença de todas e todos aqui, especialmente da minha querida amiga Zenaide. Enfim, conhecer Zenaide foi algo, assim, para mim, muito significativo. A nossa relação é de amigos mesmo. Zenaide resolveu aí fazer o curso de filosofia depois de se aposentar e tal, mas ela tem um carisma, um vigor teórico, uma disponibilidade, um interesse e uma vontade, né, de não só discutir as coisas, mas a gente percebe aquela vontade também de fazer as coisas acontecerem de maneira diferente, né, de mudar o mundo, né? Como parece que a gente hoje não consegue mais dizer essa frase. Então, eu queria agradecer, né, a todos. Eu penso que eu vou falar, acho que talvez menos do que 40 minutos. Eu preparei uma arrazoada aqui rapidamente, trazendo algumas anotações dos últimos resultados que a gente vem obtendo nessa pesquisa, né? Inicialmente se trata de uma pesquisa, é um projeto amplo que tem vários planos de trabalho. Entre eles, um dos planos de trabalho se chama Ideologia e Luta de Classe sob a racionalidade neoliberal. Então, eu queria dividir a minha fala hoje numa breve introdução, depois um primeiro tópico chamado Capital Fictício, né? A gente entender um pouco alguns conceitos, né? Entender o capital fictício a partir dessa contradição que eu coloco entre produtividade e finanças. Queria trazer 3 hipóteses, né? E depois um terceiro tópico que eu chamei de a questão da luta de classe e a relação entre mercadoria e ideologia, né? Ou a relação subreptícia entre mercadoria e ideologia. Como hoje estou falando para
pelo que eu percebi, eminentemente para sindicalistas, né, vamos ver como é que as minhas hipóteses serão aceitas ou não. Então, desde já, eu coloco que todos fiquem muito à vontade, né? Algumas hipóteses são um pouco polêmicas e talvez, digamos assim, elas trazem uma reflexão que talvez não é aquela que realmente a gente gostaria, mas, enfim, quando a gente, de fato, se propõe a pensar a realidade, sem fazer concessões aos dogmatismos, seja de que natureza for, a gente não pode temer, até mesmo questionar as nossas convicções ou temer enveredar pelo caminho da desilusão, o que não significa em fatalismo, nem muito menos em negar a luta ou cruzar os braços. Muito pelo contrário, eu acho que a crítica de fato, sem concessões ao dogmatismo, feita de maneira plural, ela eu acho que uma arma valiosíssima na luta política, sobretudo hoje, nessa conjuntura que a gente estava comentando, nessa luta hoje, que é uma luta também contra, não é de hoje, mas hoje contra, digamos assim, uma nova faceta desse fascismo de massas que está aí. Então, eu gostaria de abordar hoje a questão da luta de classe, né, que, obviamente, é um tema caro para o pensamento social crítico, sobretudo o arco teórico herdeiro do legado marxiano e marxista. E eu queria abordar essa questão no contexto da racionalidade neoliberal no século XXI, né, que se dá sob a dominação do capital fictício, né, um conceito que Marx apresenta no livro terceiro do Capital. Esse capital fictício enquanto uma forma social resultante de um processo de substantivação e autonomização do valor, né? Aquilo que Marx chamou do mais-valor, ou as traduções mais antigas do Capital no Brasil chamam de mais-valia. E como essa forma do valor ela se substantiva e ela se autonomiza cada vez mais, produzindo assim determinações que acabam por fornecer uma nova morfologia ao caráter ideológico da luta de classes, né? A partir também de uma nova morfologia do trabalho, da relação entre trabalho e capital, sob a dominação dessa nova forma chamada de capital fictício. Pois bem, eu queria fazer um breve introito aqui, sobre um breve parágrafo sobre alguns conceitos e qual a concepção filosófica que a gente traz para a questão. E a concepção filosófica é o seguinte: a concepção filosófica que eu tento trazer aqui hoje é o seguinte: a vida política, né, ela é determinada, pode dizer que digamos que é o ponto de partida conceitual do nosso argumento. A vida política ela é determinada socialmente pelo desenvolvimento histórico do ser humano como um ser que se produz a partir do trabalho, né? Essa tradição vem do Hegel ali, e o Marx vai beber nessa fonte. Mas não unicamente naquilo que o trabalho corresponde ao mundo da produção de mercadorias, de coisas materiais. É preciso também levar em conta, isso é fundamental na forma que eu vou tentar pensar aqui hoje com vocês, o mundo também das formas de vivenciar subjetivamente o conteúdo objetivo das relações sociais. Então, o trabalho ele não produz só coisas, como essa pastilha aqui. Ele não produz só conteúdo. Todo conteúdo requer uma forma, e essa forma é a forma dos indivíduos vivenciarem subjetivamente esse conteúdo. Isso não é só na forma de discurso, de palavras, mas na forma da praxis como um todo. Ou seja, o mundo da praxis no qual atuam as pessoas concretamente por meio do agir dotado de consciência, mediatizada pela linguagem na forma de subjetividade. Então, o trabalho ele produz também subjetividade. Isso é fundamental, não pode ser esquecido. Na modernidade, né, conforme ressaltou o filósofo alemão o Hegel, quando por meio do trabalho o ser humano produz um objeto, ele o produz também como cultura e subjetividade. Ou seja, ao se produzir algo material, se produz simultaneamente não somente um saber técnico, mas também uma arte, uma ciência, uma política, uma ética e uma moralidade deste objeto, enquanto produto do processo de trabalho. E, por isso, o ser que trabalha também é sempre trabalhado.
né? Nesse sentido, o trabalho produz relações que formam e educam socialmente o indivíduo, e não apenas produz coisas materiais, né? Não obstante, esse mundo da praxis é a vida social como formadora da consciência e das subjetividades individual e coletiva na forma de práticas discursivas, né? E aí a gente tem um campo fértil para a produção das diversas narrativas sociais condensadas no imaginário popular, como a gente vê aqui no Brasil. A luta de classe não escapa a isso. Pelo contrário, a minha questão é pensar a luta de classe sob essa inflexão, que não raro é esquecida, né? Então, é justamente por isso que o processo de trabalho, né, só se realiza também sendo dito, né, porque ele é social. E por isso esse animal que trabalha é também, como denominou Aristóteles, um animal que fala, né, o zoologos econ, e, portanto, o animal político, o zoopoliticon. Na conjuntura política odierna, a gente vive sob o jugo do fenômeno que Marx denominou no livro terceiro do Capital de negócios fictícios. É um palavrão em alemão, uma palavra só, Scheingeschäften, mas que, quando a gente traduz, precisa separar em duas palavras. São negócios fictícios. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o estágio fictício do capital financeiro, ou seja, que o processo global de acumulação capitalista se apresenta determinado pelo fetiche do mais-valor no mercado de capitais, que subjuga toda a esfera produtiva. O fenômeno mais geral que vem a corroborar a nossa análise aqui consiste no fato de que essa forma ultrafeticista da acumulação capitalista adquiriu autonomia e poder de dominação sobre a totalidade das relações sociais na sociedade capitalista, ao passo que se constitui na expressão contemporânea daquilo que Marx denominou por capital fictício. Marx denominou ainda um movimento geral, digamos, a protoforma desse capital, e hoje, né, na atualidade, ele se mostra mais atual do que nunca. Você tem estudos recentes que comprovam a atualidade do conceito de capital fictício. A gente pode citar a obra intitulada Le Capital Fictif, do francês Cédric Durand, né, que infelizmente não tem publicação ainda em português, tem em inglês também, além do francês, na qual o autor, Durand, chama a atenção para o fato de, uma forma bem simples de colocar aqui, para não alugar ninguém com termos tão técnicos da economia política ou da filosofia. O fato é de que a financeirização não é um epifenômeno, né? Não é algo externo à vida social, à vida cotidiana do indivíduo, mas muito pelo contrário. Se trata de um processo que se encontra no coração de como o capitalismo contemporâneo está organizado social e politicamente. E essa financiarização é justamente esse mercado de capitais, esse mercado do fetiche que Marx vai identificar e chamar de capital fictício, né? Pois bem, eu queria abrir agora o primeiro ponto, para a gente tentar esclarecer melhor isso aqui, é o que eu chamo de a contradição entre produtividade e finanças. O que eu estou querendo dizer com isso? Na era da financiarização, essa que vivemos hoje, a sua fase mais avançada, o movimento do capital encontra sua chave heurística na seguinte contradição. Veja bem, o aquecimento da indústria e do mercado por meio do crédito ultrapassa os limites capitalistas da sua própria produção e reprodução reais, embora o capital fictício desconheça os limites em sua fetichista razão de ser. Assim, países inteiros podem ter suas economias fragilizadas ou até mesmo destruídas, como ocorreu com a Grécia, por exemplo, por um eventual descompasso gerado por uma corrida violenta dos credores, os chamados investidores do Jornal Nacional, na busca por meios de pagamento em face do esgotamento de um ciclo econômico produtivo sob a especulação do capital fictício. Guardadas as devidas proporções diferentes, foi o que aconteceu também no período lulista, que pipocou no governo Dilma, sobretudo no segundo governo Dilma, né? Ou seja, trata-se de um mercado de ilusões no qual o capital consome o seu futuro, posto que não tem mais presente, ele chegou ao limite. É o que o David Harvey chama de a loucura da razão econômica, né? Tendo em vista que o capital chegou ao seu limite no campo produtivo. Por sua vez, o processo global de acumulação capitalista se apresenta determinado pelo que eu chamo de o fetiche do mais-valor no mercado de capitais, que subjuga toda a esfera produtiva da sociedade ao processo especulativo e ilusório da financiarização. Nesta direção, para a relação, veja bem, entre, de um lado, o conteúdo das relações sociais, como eu falei, né,
e de outro, o Estado, aí entra a questão do Estado, o Estado e seus aparelhos ideológicos como a forma política de se vivenciar esse conteúdo, importa compreender o seguinte, veja bem, e aí Marx realmente se mostra atual. Marx esclarece o quê? Eu vou abrir aspas aqui de 3 linhas para Marx. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a acumulação do capital da dívida pública, que é o principal campo de valorização do capital fictício é justamente a dívida pública, né? Que o David Harvey, também o Chico Oliveira aqui no Brasil, chamam, o saudoso Chico Oliveira, chamam do antivalor. Né? Marx vai dizer o seguinte, a acumulação do capital da dívida pública revelou-se como sendo apenas um aumento na classe que Marx vai chamar de credores do Estado, que tem o privilégio de retirar antecipadamente para si certas somas sobre a massa dos impostos públicos. Fecha aspas. Marx, se a gente pode pegar essa frase aqui e dizer que Marx, sem saber nada, resumiu justamente o projeto econômico do Paulo Guedes, numa frase. Né? Ou seja, esses impostos que são produzidos na e pela sociedade a partir de todo o circuito de produção e reprodução do valor, desde a indústria até o comércio de bens e serviços. Esses credores do Estado, Marx percebe lá no livro terceiro que surge uma nova classe. Né? E essa classe ele nem sequer chegou a teorizar sobre ela para ele dizer para a gente qual era a situação agora da luta de classe a partir do surgimento dessa classe. Vocês sabem que lá no capítulo, no livro terceiro do Capital, o capítulo sobre as classes de Marx, né, ele começa e deixa lá 1 página e meia e morre sem terminar, infelizmente. Nesse cenário, e aí eu quero chamar a atenção, a classe que está agora no controle da dominação econômica não é mais precisamente a burguesia clássica industrial, nem de longe. São os chamados investidores, né, lá do Jornal Nacional, isto é, aquela classe que possui a propriedade da forma autônoma e substantivada do valor, qual seja o capital fictício. Assim, a forma autonomizada e substantivada do valor, né, o valor que é capital, lembra lá de Adam Smith, quando ele se pergunta o que é capital? Marx vai dizer, Adam Smith acertou e respondeu com 3 palavras, o capital é trabalho armazenado. Né? Então, essa forma autonomizada e substantivada do valor domina completamente o conteúdo das relações sociais, ou seja, o mundo do trabalho. Mas aí eu me pergunto, né, o que acontece com a forma? Veja que eu falei que o trabalho não produz só conteúdo, ele também produz, todo o conteúdo requer uma forma. Né? Ele produz também a forma, é a partir do trabalho que o ser humano produz a forma ou as formas subjetivas desse sujeito humano dotado de consciência, vivenciar esse conteúdo que ele produz. Aí eu me pergunto aqui hoje com vocês, o que acontece com a forma dos indivíduos vivenciarem subjetivamente o conteúdo das relações sociais em uma sociedade determinada pela luta de classe e que agora vive esse estágio de desenvolvimento do capital, no qual se tem, inclusive, como Marx chamou a atenção, uma nova classe, que Marx denominou muito bem de credores do Estado. Inclusive, eu prefiro sempre credores do Estado para me lembrar do que se trata do que investidores. Investidores, às vezes, passa uma coisa muito boazinha, alguém que quer investir, alguém bondoso, que está ali pronto a investir no Brasil, mas o Brasil não se ajeita e aí eles não investem. Como se a culpa é sempre do nosso e, sobretudo, do trabalhador. A partir disso, eu queria formular 3 hipóteses aqui, já de cara problematizando-as. E aí é onde a gente entra na questão do sindicato, sobretudo uma discussão que é feita por um francês chamado Bernard Edelman, que é esse livro que a gente começou a trabalhar nesse projeto do PIBIC, que o Josué citou. Deixa eu só colocar o celular aqui, que eu estou olhando no meu tempo. Então, uma primeira hipótese, vamos lá. Com direitos e deveres, o operário e o trabalhador em geral foi legalizado na empresa, no sindicato. Ou seja, todas essas são formas políticas da propriedade privada, sobretudo o Estado, né, como o próprio Marx aponta. Então, a greve se tornou direito e deixou de ser desobediência civil. Foi enquadrada na normatividade jurídica do direito burguês e submetida às regras do jogo político da dominação capitalista. Então, com base nas leituras, por exemplo, do Bernard Edelman, da Wendy Brown, e até mesmo de 2 que são mais conhecidos aqui no Brasil, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval, eu coloco, digamos assim, contextualizando historicamente essa questão a partir dessa hipótese primária que eu gostaria de desdobrar aqui em 2 momentos com vocês. 2 momentos justamente no que tange aos processos de subjetivação da consciência de classe trabalhadora. Primeiro, no primeiro momento,
se dá a partir da legalização da classe operária, como eu falei. O trabalhador se envolve cada vez mais nas disputas por aumento salarial e direitos e cada vez menos com a perspectiva revolucionária efetiva, como pensou Marx inicialmente, o que passa substancialmente pela questão do Estado. O Estado é esse leviatã que harmoniza ideologicamente, e que foi fundamental, por exemplo, no lulismo, quando o Lula faz, como diz lá o André Singer, no livro dele, O Sentido do Lulismo, o Lula faz esse pacto social conservador. E hoje você tem aí vários setores sindicais e do PT reclamando da reforma da Previdência, que foi feita agora, mas a primeira coisa que Lula fez no dia 30 de abril de 2003 foi descer a rampa do Planalto e entregar uma reforma da Previdência super conservadora, sobretudo no tocante aos servidores públicos, ao Congresso para ser aprovado, e foi aprovado. Então, assim, do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista crítico, não dá para ignorar isso. Por mais que a gente não está aqui, veja bem, eu não estou trazendo nenhuma crítica condenatória aqui do sindicato, nada disso. Pelo contrário. Em seguida, esse seria o primeiro momento. O segundo momento é que, sob a racionalidade neoliberal na contemporaneidade, a classe trabalhadora é ideologicamente modelada e conduzida em suas condutas sociais. Vale uma frase que sintetiza essa história. Se alguém aqui na sala hoje se perguntar, mas o que é racionalidade neoliberal? Uma frase que sintetiza bem essa história toda é a frase da Margaret Thatcher, quando ela diz o seguinte: a economia é só o método, o nosso propósito é mudar o espírito dos trabalhadores, da sociedade como um todo. Ou seja, a tese da racionalidade neoliberal, que vem da Wendy Brown, uma cientista política estadunidense, ela publica isso pela primeira vez num livro chamado American Nightmare, que é Pesadelo Americano, que ela vai perceber o quê? Que o neoliberalismo, na verdade, não se trata só de uma cartilha econômica, mas se trata, sobretudo, de uma racionalidade política, o que eu coloco como uma forma de vivenciar o conteúdo das relações sociais. Então, o neoliberalismo se torna um modo de vida, um modo de ser, que ninguém está imune a ele. Só porque você é trabalhador operário, ou você é sindicalista, ou você é de esquerda, você está de modo algum. Então, o trabalhador passa a desejar cada vez mais ser patrão e acredita ser um empresário, mesmo sem possuir nada de capital, mesmo sem possuir. Assim, na sociedade moderna, aprofunda-se a subsunção real do trabalho ao capital. Isso significa dizer o quê? Que o trabalho não deixa de ser a pedra ontológica, desculpa o palavrão filosófico, angular deste ser social. Porém, sob a dominação do capital, o trabalho não passa, como dizia Marx, palavras dele e não minhas, não passa de um momento de desenvolvimento do valor. Por isso que Marx, eu lembro de umas correspondências de Marx uma vez lá na biblioteca de Leipzig, e ele tem algumas discussões com interlocutores que ele tem hora que ele fica dizendo: o nome do livro é O Capital, porque o ponto de partida e o ponto de chegada é o capital. No mundo capitalista, o trabalho se torna só um momento do desenvolvimento do capital, porque ele está subjugado, completamente subjugado. Então, não obstante, o capital, sobretudo nessa fase atual financeira e fictícia, produz uma nova morfologia da luta de classes sob o signo da seguinte contradição. E aí a gente vai para mais uma contradição. A minha interpretação, como vocês veem, é dialética, nesse sentido. Então, ela está sempre buscando as contradições. O que é a contradição? Em termos simples, é onde as coisas se afirmam pela sua negação, que a lógica comum, formal, matemática, não capta. Então, qual seria essa contradição que se dá, pela qual se dá essa nova morfologia da luta de classe? Ou seja, embora sejam socialmente indispensáveis, a indústria e o trabalho, ou seja, não conseguem mais exercer determinações para o jogo político na totalidade das relações sociais, como já exerceu outrora, no tempo de Marx ou no tempo de Gramsci, por exemplo. A produção agora, a indústria jamais deixa de existir, nem muito menos a luta de classe, nem muito menos o operário, nem a condição de trabalhador. A questão é que, no jogo político, ela não é mais uma determinação central, porque surge, como Marx colocou, o capital fictício e uma nova classe que dá o tom das relações sociais. Então, a produção é completamente subjugada pela irracional racionalidade financeira. E eu falo assim mesmo, a irracional racionalidade financeira, juntamente com as formas tecnológicas de dominação, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas é o que vem aí da quarta revolução industrial, da era digital e etc. E, mais uma vez, eu me pergunto, como fica a situação das classes sociais formulada por Marx a partir da esfera da produção, lá no capitalismo ainda concorrencial? E aí a gente chega à segunda hipótese. A segunda hipótese, ou hipótese secundária, surge nessa direção, que seria o quê?
O proletariado, né, um termo do qual grande parte da esquerda ainda gosta muito de usar, e que é real, o proletariado existe em si, conforme formulou Marx, desde o chão de fábrica até o campo, os garimpos em Minas hoje, né, onde é extraído metal para fazer smartphone, por exemplo. Mas para si, veja bem, o proletariado existe em si, a sua condição é concreta, existente. Mas para si, esse para si é a forma como a consciência desse trabalhador se vê no mundo, como ele vivencia as relações nas quais ele é trabalhador. Então aí tem uma contradição, ele existe em si como trabalhador, mas para si, sob a racionalidade dos discursos neoliberais, ele se tornou o que o Andy Brown, o Pierre Dardot e o Christian Laval chamam de empreendedor de si mesmo. Ou seja, o trabalhador deseja ser capitalista. O entregador, veja o exemplo do entregador do Uber Eats, que se vê como um empresário, né? Ele é trabalhador, ele está ferrado, mas para si ele se vê de maneira fictícia, ilusória, mas que ele vivencia como real, ele se vê como empresário. Então, vale para ele como ele se vê na sua forma de vivenciar politicamente o conteúdo das relações sociais, mesmo que isso seja uma ilusão, né? É por isso que, se vocês examinarem, eu acho que muitos aqui sabem disso, né, o voto majoritário que elegeu o Trump foi o voto dos trabalhadores, do proletariado, do operariado estadunidense. Veja que contradição, né? Então, a hegemonia, gente, que nascia na fábrica, como queria, por exemplo, o Antônio Gramsci, ou o proletariado como classe social que carrega em si a síntese desta sociedade, da sua emancipação, como idealizou Marx, nada disso existe mais com o peso político que teve outrora. Neste sentido, nós precisamos levar em conta dois aspectos dessa mediação. Primeiro, o capital, por meio da lógica social da mercadoria, se tornou uma racionalidade imanente ao nosso modo de ser, se tornou a nossa ontologia, a nossa verdade é que todos somos capitalistas. Mesmo quem não tem propriedade privada do meio de produção, em muitos dos aspectos da vida, nós pensamos como capitalistas, né? Nós vivenciamos o real como capitalista. Porque a gente, em alguns níveis, a gente não tem absolutamente escolha nem para refletir sobre isso. O nosso mundo é o mundo da troca, né? Como dizia lá o Guy Debord, ou o Marcuse, também alguns da Escola de Frankfurt. Então, o capital não é algo externo. É preciso lembrar que o capital, Marx vivia dizendo isso, o capital não é algo externo que vem assolar os trabalhadores. Ao contrário, o capital é a forma que adquiriu o trabalho ao longo do seu próprio desenvolvimento histórico como trabalho. Por isso que é uma contradição. Por isso que Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. Desse modo, a mercadoria exerce seu poder não como uma coisa, né? Essa xícara aqui, enquanto mercadoria, enquanto coisa, unicamente do ponto de vista econômico e material, né? Mas, sobretudo, a mercadoria, o seu poder é ideológico, como forma discursiva dos indivíduos vivenciarem o conteúdo das relações sociais. E aí, nós somos e a cada operações ideológicas que atuam no desmonte. E aí, veja bem, essa racionalidade neoliberal e da mercadoria e do capital, né, atua no desmonte de toda a cultura política que significa a condição de classe do trabalhador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso da minha hipótese secundária. Segundo ponto, nós precisamos lembrar que o trabalho não produz apenas mercadorias, como eu falei, como coisas ou valores de uso enquanto veículos do valor de troca. O trabalho produz, sobretudo, formas de subjetivação, né? Então, mais do que apenas mercadorias, os trabalhadores produzem o seu modo de vida como mercadoria. Essa é a grande questão, é a inflexão fundamental. Infelizmente, Marx não vivenciou para terminar isso lá no capítulo sobre classe. Eu fico curioso até hoje para saber o que é que ele ia escrever depois que ele descobre essa nova classe de escritores do Estado. Então, no capitalismo contemporâneo, o operário continua lá na fábrica sendo explorado e sendo cada vez mais substituído pela máquina. Todavia, a sua subjetividade é o que levanta o Bernard Edelman, que também é marxista. A sua subjetividade política não é mais de operário. A subjetivação do trabalhador e da trabalhadora é a do empreendedor de si mesmo, ou seja, é a do neoliberalismo como forma de vida, e não apenas como cartilha econômica. E aí Margaret Thatcher ressuscita lá do túmulo e diz, eu venci, eu consegui. Pelo menos nesse ponto, sim. Se a gente não reconhecer isso, a gente já está dando um passo para trás, já está perdendo a batalha em lutar contra isso.
Então, a contradição está no fato de que a ordem do discurso e do pensamento operários, veja bem, a ordem do discurso e do pensamento operários não corresponde à sua condição social concreta de operário. Então, você tem uma contradição. Toda uma escola de discussão marxista hoje, muito atual, o Norman Gears, isso da década de 70, e hoje a nova crítica do valor, do Anselm Yapp, na Alemanha, que coloca justamente que essa questão é central, que muitos setores de esquerda pelo mundo não pensaram ou ainda não estão pensando essa questão. Né? Você tem uma cisão, e Marx foi um dos primeiros a elaborar isso, você tem uma cisão, uma contradição no sujeito do trabalhador, que constitui o nosso sujeito. Essa cisão-contradição, essa cisão, que é a contradição que eu ventilei aqui, é o que dá conteúdo social à forma política que chega ao Estado, na forma como se organiza o Estado. Um livro muito interessante para entender isso é o livro de um marxista brasileiro, até olhei para ele ali agora, o Alisson Mascaro, que é Estado e Forma Política. Ele faz todo um estudo dessa questão do Estado como a forma política do conteúdo social. E o Estado, nesse ponto de vista, como Marx dizia, é ideológico por definição, porque o Estado harmoniza o que é uma contradição, e que a ideia de Marx é o quê? A gente acirrar essa contradição para levar a consciência de classe e a mobilização dos trabalhadores e a revolução. Então, o Estado harmoniza. Nesse ponto, o lulismo foi fundamental em harmonizar e ao mesmo tempo que tem uma contradição do lulismo que é belíssima, pelo menos enquanto pesquisador. Ao mesmo tempo que ele fortalece os sindicatos, do ponto de vista material e tudo, do ponto de vista ideológico, o sindicato nunca foi tão enfraquecido, que aí, justamente, quando vem um ataque em seguida ao lulismo, ele está completamente desestabilizado. Nos Estados Unidos acontece uma coisa muito parecida, não é o caso de entrar em detalhes agora. Então, a mudança na morfologia da luta de classe se dá a partir dessa relação entre conteúdo e forma. E se expressa no fato de que o trabalhador quer ser burguesia e não tomar o poder da burguesia. Isso passa justamente no plano da consciência, que faz a luta de classe se desmanchar no ar enquanto consciência de si, embora ela continue existindo. Nessa xícara aqui tem luta de classe. Né? Agora é preciso abstrair para entender que tem. E vai continuar tendo enquanto existir capitalismo. Né? Então, a luta de classes existe, mas ela não é uma realidade política vivenciada nas práticas discursivas do trabalhador, pois não se realiza mais sendo dita como um discurso político capaz de mobilizar um sujeito revolucionário entre a classe trabalhadora. Eu estou falando de fatos. Né? A gente pode falar aqui de como fazer isso acontecer daqui para frente. É o que vem tentando desde lá Marx e Engels. Vale lembrar de Marx, ainda com 26 anos, em 1844, eu queria, deixa eu ver meu tempo aqui, eu queria abrir aqui uma citação belíssima, porque, você vê, o cara escreveu isso com 26 anos. Marx diz o seguinte, abre aspas, é uma linguagem um pouco abstrata demais, mas a gente vai entender aqui facilmente. Ele vai dizer assim, a essência subjetiva, veja o que Marx está dizendo, a essência subjetiva da propriedade privada. Ele não está lidando com a propriedade privada só como uma coisa, um fator econômico. A essência subjetiva da propriedade privada, ou seja, a propriedade privada, diz Marx, enquanto atividade sendo para si, justamente a categoria que eu estou usando. Enquanto sujeito, enquanto pessoa, é o trabalho. O que é que Marx está dizendo? A essência subjetiva da propriedade privada é o trabalho. Ora, como é que Marx está dizendo um negócio desse? Ele está dizendo que a essência subjetiva da propriedade privada é o trabalho, justamente porque ele capta a contradição de que o trabalho produz a propriedade privada. É o trabalho que produz o capital e o trabalho produz a estrutura que o oprime. Por isso que é uma contradição complexa. Então, urbe et orbe, como se diz em latim, o sujeito do trabalho, ele não vivencia o conteúdo das relações sociais, o trabalhador não vivencia o conteúdo das suas relações sociais, reconhecendo-se como trabalhador nessa essência. Ao contrário, como coloca o marxista americano Norman Gears, ele diz que há uma ruptura, né, entre o conteúdo das relações sociais e a forma por meio da qual essas relações são vivenciadas. Então, essa ruptura é o que eu formulo aqui como uma contradição entre, de um lado, o conteúdo das relações sociais, que estão estabelecidas na ordem da substituição do trabalho ao capital, e, de outra, a forma política dos indivíduos vivenciar essas relações. Só que agora sobre a racionalidade neoliberal, que aí é outra história. Né? É neoliberalismo como modo de ser. Nesse sentido, gente, a ideologia opera justamente na direção de harmonizar, né, a contradição em favor de quê? Do movimento da lógica social da mercadoria, o que passa fundamentalmente pela mediação do Estado,
do direito, das lutas trabalhistas, de todas as conquistas dos próprios trabalhadores. Então, por meio da ideologia, a lógica do valor adquire uma profundidade no nosso ser. Numa operação que Marx chamava, ele dizia que o valor, ideologicamente, Marx dizia que ele é cheio de argúcias teológicas e astúcias metafísicas. Isso é coisa do vocabulário de Marx. Então, por meio da ideologia, a lógica do valor adquire uma profundidade na nossa subjetividade, que na conjuntura atual, na conjuntura odierna, se expressa no neoliberalismo como uma racionalidade política que se exterioriza na forma de um discurso que se materializa, né, nesse empreendedor de si mesmo, né, nesse homem Uber, nesse consumidor Nubank. Né? E aí, como fica a questão marxista da luta de classe? Eu vou colocar a minha última hipótese e depois eu encerro no último tópico que eu falei, que se chama a questão da luta de classe e a relação entre mercadoria e ideologia. A terceira e última hipótese é o seguinte: a partir do momento que o contrato de trabalho é um contrato de venda do trabalho, e a gente está falando do contrato de trabalho, inclusive a carteira de trabalho, uma conquista da classe trabalhadora. Mas aí, no debate historicamente acumulado, a gente, a partir do Bernard Edelman, eu formulo a seguinte hipótese: a partir do momento que o contrato de trabalho é um contrato de venda do trabalho, ou seja, é um contrato no qual o trabalho comparece como mercadoria, mas Marx nos lembrou, trabalho não é mercadoria. A grande astúcia do capital é que ele transforma algo que não é mercadoria em mercadoria e engana o trabalhador, porque o trabalhador acha que está vendendo uma mercadoria e que é justo receber para essa mercadoria o seu preço, que é o salário. Mas o salário não é preço de nada, porque trabalho não é mercadoria, trabalho é produção de valor. Então, quando o trabalhador recebe o salário, ele está sendo usurpado, ele está sendo, entre aspas, roubado, porque, na verdade, aquilo ali é todo um artifício ideológico. Quem é que legaliza isso? É a carteira de trabalho. É o Estado, contraditoriamente. É a própria, todo o aparato da proteção trabalhista legaliza justamente a exploração do trabalho. Então é isso que o Edelman vai dizer, foi uma armadilha esse troço aí. Ninguém está diminuindo o valor dessas questões. Ninguém aqui está nem de longe justificando a reforma trabalhista. Muito pelo contrário. A gente está entendendo a lógica perversa disso. E aí uma situação hoje como a reforma trabalhista é a perversidade da perversidade. Né? É explícito. O que Marx, digamos assim, tentava desmistificar para a gente na complexidade das suas contradições, um momento como da reforma trabalhista é algo que é explícito, é escrachado mesmo. Né? A gente vai agora, antes não. Então, a gente tem o quê? A partir do momento que o contrato de trabalho é um contrato de venda do trabalho, temos, então, que para a subjetivação do trabalhador, a relação entre capital e trabalho se torna o quê? Invisível. O que aparece para o trabalhador? Ele continua entendendo que ele é trabalhador, que ele está ralando, ele sabe que é explorado, ele sente. O trabalhador não precisa ler o Capital para saber que é explorado. Ele sente na pele. Né? Como dizia Gramsci, a diferença entre o intelectual e o trabalhador é que o trabalhador sente na pele, mas não sabe explicar filosoficamente. Mas ele sente. E o intelectual explica filosoficamente, que no caso sou eu, mas não sente na pele. Né? Então, é estratégico, sobretudo politicamente, para o capital, separar o trabalhador do intelectual. Né? Então, Gramsci tinha razão, e Gramsci tem muita razão, até hoje, em várias coisas. Então, mais uma vez, é o Estado que legaliza tudo isso, sob a comemoração dos trabalhadores. E essa legalização não é apenas jurídica, ela é também ideológica. Essa legalização da carteira de trabalho, do direito de trabalho, que é importantíssimo. O próprio Marx reconheceu em algumas coisas que já aconteciam na época dele, como a diminuição da jornada de trabalho, é importantíssimo. Mas o próprio Marx dizia, é importante, mas tem uma armadilha aí. E a armadilha central passa pelo Estado, pela legalização, né? Não só jurídica, mas sobretudo ideológica, porque a legalização jurídica, perdoe a redundância do termo, ou a legalização da classe trabalhadora, ela forma cultura, ela forma uma cultura do trabalho. E a preocupação de Marx e de Engels era justamente essa cultura que se forma afasta cada vez mais o trabalhador de uma perspectiva revolucionária que era dele. Então, em consequência disso, ao longo do desenvolvimento da luta de classe, a verdade comunista lá do Marx, de libertar o trabalho e o trabalhador do capital, foi engolida pela verdade social de que todos querem sim se libertar, cada um quer se libertar do trabalho. Por isso o individualismo triunfa e não libertar o trabalho do capital. Eu sei que eu posso ter trazido muita informação e pode ser confuso no começo, mas todo começo é difícil. Eu queria passar o último tópico agora,
para tentar esclarecer um pouco mais teoricamente e fechar essa questão no tocante à relação entre a questão da luta de classe e a mercadoria e ideologia. Então, veja bem, a hegemonia que nascia na fábrica, né, como pensou, por exemplo, o Gramsci, ou o proletariado como classe social que carrega em si a síntese desta sociedade, da sua emancipação, como também tivemos nos tempos de Marx, nada disso se coloca mais com o peso político que, de fato, teve anteriormente. Né? Como o próprio Marx formulou, ele diz o proletariado existe em si, conforme formulou Marx. Ele vai dizer lá, mas não basta, o próprio Marx está dizendo, o jovem Marx está dizendo lá, não basta só existir em si. Tem que se ter uma cultura do trabalho que corresponda à condição do trabalhador. Se você não tem, você tem uma ruptura no sujeito trabalhador. Ele já se constitui um piro. Marx falava da cisão entre o trabalhador e o cidadão, né? Então, o cidadão é o trabalhador, digamos assim, o cidadão é a exploração legalizada no Estado, enquanto o trabalhador é a revolta contra essa exploração, né? E o próprio Marx já estava percebendo como é que esse negócio vai se desenvolver daqui para frente, né? Então, o próprio Marx não via a revolução no sentido mecânico, como algo que iria acontecer de qualquer maneira, porque, de fato, existe contradição. Então, veja bem, o capital, como eu falei, por meio da lógica social da mercadoria, se tornou um modo de ser, uma racionalidade imanente ao nosso modo de ser, né? E também é importante ratificar o que eu coloquei aqui. A gente precisa não perder de vista que o trabalho não produz apenas mercadoria. Ele produz, sobretudo, formas e processos de subjetivação, né? Então, a gente chega, por sua vez, né, nessa urdidura complexa no qual opera a ideologia, e que o Estado, como eu falei, é a forma política que legaliza essa harmonização, né, a gente tem a seguinte situação. Embora a cidadania social, né, e aí a gente pode colocar aqui, grosso modo, na cidadania social do trabalho, a previdência, os direitos sociais, trabalhistas, etc., esteja sendo destruída enquanto conteúdo da democracia liberal atualmente, por outro lado, isso é feito hoje mantendo-se a forma e a liturgia da democracia. É a mesma lógica que operou no golpe de Dilma. Não sei se vocês lembram lá do Eduardo Cardoso, que ele dizia assim, quando ele estava defendendo a Dilma lá no Congresso, ele dizia, vocês estão fazendo aqui um assalto do conteúdo pela forma, né? Vocês adulteram todo o conteúdo, não só político, constitucional, legal, desse processo que chamavam de impeachment, né? Mas aí vocês garantem a aparência de legalidade dele, de impeachment na forma, embora no conteúdo ele é golpe. Então, se no golpe ele é conteúdo, você pode embalar ele numa forma legal, né? Numa legalidade, no discurso das pedaladas, etc, etc. Nos trâmites, o próprio Lewandowski dizia lá, não, mas está transcorrendo todos os trâmites previstos, né, na lei de impeachment. Mas se o conteúdo está adulterado, é golpe. É justamente o que acontece em algo muito mais profundo, na condição do trabalhador. Então, embora a cidadania... O Marx era gênio nesse sentido, que ele já enxergou, ele vislumbrou isso naquela época. Embora no Brasil é engraçado, o marxismo é muito mais da oralidade. O povo mais fala em Marx do que lê Marx. Infelizmente, como tudo no Brasil, as coisas se dão mais pela oralidade do que pela leitura e o estudo. Por isso é importante continuar estudando Marx. Então, embora a cidadania social esteja sendo destruída enquanto conteúdo, veja bem, da democracia liberal, por outro lado, está feito mantendo-se a forma e a liturgia da democracia, mesmo que adulterado em seu conteúdo, como ocorreu no golpe de Dilma. Isso produz um fenômeno no qual, veja bem, o discurso democrático, enquanto prática social e forma de se vivenciar o conteúdo das relações sociais, é esvaziado do seu significante político, assim como acontece com o próprio discurso do trabalhador. E aí ocorre o que a Wendy Brown, a cientista política marxista estadunidense, ela chama de de-democratization, ou seja, desdemocratização. Ou seja, a democracia ela existe só na forma, mas no conteúdo ela está completamente no conteúdo, assim como a gente vive hoje, ela está de exceção, né? Você vê o caso da Lava Jato, o caso de quem nasce negro numa favela brasileira, onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, né?
Então, o Estado de Direito é muito mais forma do que conteúdo. E aí, de fato, se ratifica o que o Agamben e o Walter Benjamin colocava de um estado de exceção que se tornou permanente. Mas eu insisto na pergunta, como fica a formulação marxista mais ortodoxa do tocante à questão da luta de classe, ainda baseada unicamente no chão de fábrica? Essa é a questão. A gente não pode mais pensar a luta de classe só no chão de fábrica, porque a gente está usando uma linguagem ultrapassada. E aí, a linguagem que vem contra a gente dialoga muito melhor com a subjetividade da classe trabalhadora. E a gente perde a batalha. A gente toma uma surra como a gente tomou aqui no Brasil. Então, mais uma vez, o que está em questão é justamente essa contradição. Ou seja, a luta de classe existe, mas ela existe em si, de fato, ela tem existência concreta, mas só a existência concreta é conteúdo. Ela precisa de uma forma, um discurso, uma linguagem política de ser vivenciada, posto que o trabalhador não reconhece a luta de classe como uma realidade a ser vivenciada. Ao contrário, o que é que ocorre com o trabalhador? A realidade política do trabalhador se tornou a racionalidade neoliberal do homem Uber e do consumidor Nubank. Ou seja, o egoísta, individualista, empreendedor de si mesmo, para o qual o capital é o seu ser e a mercadoria é o seu ethos, é a sua moralidade. Nessa direção, a luta de classe vai se revestindo cada vez mais de contornos reivindicatórios de caráter moralista e legalista dentro da forma política do Estado, que na democracia neoliberal faz da formulação marxista tradicional entre burguesia e proletariado uma linguagem ultrapassada, embora ainda seja uma sociologia válida. A contradição não deixou de existir. Só perdeu, só não consegue mais pautar uma linguagem na forma das pessoas viverem subjetivamente. Então, a luta de classe existe sim, porém, existir não significa ser real. Existir em si não significa adquirir realidade para si na forma dos sujeitos vivenciarem aquilo que reconhecem como real. Então, as formas de vivenciar a luta de classe foram capturadas pela linguagem da mercadoria que ganha forma política no Estado, contraditoriamente, inclusive, nos direitos sociais e trabalhistas. E isso é que é perverso, é o que eu chamo de contradição mefistofélica, fazendo alusão ao Mefistófeles lá do Goethe, no Fausto. Então, a luta de classe formulada por Marx, a partir das formas de consciência direcionadas na esteira do chão de fábrica, o próprio Marx, a impressão que eu tenho, ele percebeu que isso precisava ser atualizado, quando ele chega lá, quando ele está tratando do capital financeiro. Só que ele não viveu para voltar. E aí você tem que fazer... Isso é uma tarefa que nos coloca, que nos deixa o legado marxiano. Então, em suma, o que aniquila a realidade política da luta de classe, embora não apaga a sua existência, é que a forma da consciência trabalhadora vivenciar o conteúdo das relações sociais não corresponde a uma visão crítica e de classe acerca dessa sua própria condição. Fosse assim, o trabalhador não... Agora, claro que isso não é mágica, isso requer um processo de formação, de educação, como dizia lá o Paulo Freire, a educação é fundamental. O próprio Gramsci, ele vai dizer da importância da esfera cultural, de trabalhar a cultura, de trabalhar a formação, o que o alemão chama de Bildung, a formação do sujeito na sociedade. Mas quem é que trabalha a formação do sujeito na sociedade brasileira há pelo menos 110 anos? Quem são os nossos intelectuais orgânicos? São os pastores neopentecostais. A gente está enclausurado na universidade ou no sindicato. Quem chega lá na favela com assistência médica, odontológica, que vai até lá, com um discurso que afaga, com um discurso que consola, são as igrejas neopentecostais. A igreja pentecostal mais antiga no Brasil tem 110 anos. A universidade mais antiga tem 80, quase 80. Então, você vê aí que tem um problema que tem que examinar a história. Como Marx dizia, a história é a mãe de todas as ciências. Então, nessa direção, a minha pesquisa se justifica justamente no intuito de revisitar criticamente a questão da luta de classe em Marx sob essas mediações contemporâneas, e, sobretudo, de recuperar o estudo de Marx, o estudo não dogmático, sem se intimidar, um estudo que não seja só um citador de Marx, mas alguém que não se intimida em atualizar Marx, porque esse é o legado que ele nos deixou quando ele pegava lá, ele lia a teoria política francesa, a economia política inglesa e a filosofia idealista alemã. Pegava tudo que era de mais conservador e construiu o pensamento dele, que é crítico a tudo isso. Então, eu gostaria de encerrar com a seguinte ilustração. Para quem gosta da Odisseia, eu sempre tenho aqui perto de mim o boxing de Homero. Analogamente aos emissários de Ulisses na Odisseia, após adentrar o mundo do fetiche da mercadoria,
né? Mundo esse produzido pelos próprios trabalhadores, ninguém mais quer voltar ao deserto do real. Afinal, não é o capital que produz a mercadoria, mas é o trabalho que produz, e aí, em analogia a Homero, a sua própria flor de lótus, né, historicamente, vem cada vez mais inebriado com essa flor de lótus, que ele mesmo produziu. Então, o sujeito formado socialmente no e pelo trabalho perdeu-se no estranhamento diante da sua própria história, subjetivamente objetivada, na forma social que adquiriu a exteriorização do ser social e que é central a toda a organização da nossa sociedade. Que forma é essa? A mercadoria. Então, não é à toa que o velho Marx chamava a atenção logo no primeiro capítulo do Capital: cuidado, cuidado com o fetiche da mercadoria. Eu fico por aqui, obrigado.